Hinduísmo. O hinduísmo abrange uma ampla gama de crenças e práticas. Com efeito, muitas doutrinas e práticas do hinduísmo parecem ser contraditórias, conforme o antigo se mescla ao moderno. A palavra Veda costuma ser especificamente utilizada em referência às antigas escrituras hindus. Segundo a tradição hindu, sábios inspirados, denominados rishis, teriam ouvido esses versos diretamente dos deuses. O deus mencionado com mais frequência é Indra, que se assemelha ao Zeus da mitologia grega. Os primeiros textos védicos não mencionam as crenças e as práticas que os contemporâneos costumam associar ao hinduísmo. Os Samhitas indicam que os antigos indianos comiam carne de vaca, mas ao longo dos séculos a vaca tornou-se um animal sagrado, um símbolo da fertilidade da terra. Comer sua carne tornou-se um pecado. Os primeiros Vedas descrevem uma vida após a morte. Posteriormente, os Upanishads introduziram uma ideia diferente, a reencarnação. Os hindus passaram a acreditar que as almas não iluminadas estão presas a um ciclo contínuo de morte e renascimento. Moksha, a liberdade do doloroso ciclo de morte e renascimento, tornou-se a meta dos que se dedicam à meditação e à autodisciplina. Em 326 a.C., as tropas de Alexandre Magno cruzaram o rio Indo, situado no noroeste da Índia. Na época, a iminência do ataque parecia evidente e os dirigentes de vários territórios indianos haviam se associado. Isto criou o que viria a ser chamado o Império dos Maurya. Os soldados de Alexandre, porém, se recusaram a ir além do rio Indo. Mas a política indiana já havia mudado. Em cerca de 250 a.C., Ashoka tornou-se imperador da dinastia dos Maurya. Expandiu o império por meio de violentas guerras de conquista, durante as quais centenas de milhares de pessoas morreram. Farto do derramamento de sangue, Ashoka voltou-se para a fé budista em busca de consolação. Ele influenciou profundamente a vida religiosa indiana devido ao apoio oferecido aos budistas. A resposta hindu assumiu duas formas. Primeiro, os hindus reestruturaram seus sistemas filosófico e teológico. Aprofundaram ideias budistas e jainistas, ou criaram argumentos contra elas. Por exemplo, os hindus aceitaram a crença em reencarnações. Adotaram outros conceitos como o karma, que é a soma das influências negativas e positivas geradas por boas e más ações. Os hindus também abraçaram a ideia de que o karma pode ter um impacto que se propaga ao longo de várias encarnações, mas rejeitaram a noção de que Buda tivesse aprendido o caminho para a salvação. O segundo tipo de resposta hindu foi a ênfase à adoração de divindades pessoais. Os deuses que se tornaram objeto de adoração não eram os mesmos encontrados nos textos védicos. Vishnu, Shiva, Krishna e Rama ganharam destaque, ao passo que Indra e os outros declinaram. Duas obras vieram a ter importância tanto literária quanto religiosa. Uma delas foi o poema épico chamado Mahabharata, cujo título poderia ser traduzido por O Grande Livro dos Bharatas. 18 capítulos específicos do Mahabharata tornaram-se, por sua própria conta, uma escritura sagrada. Esses 18 capítulos são conhecidos como Bhagavad Gita, que significa Canto do Senhor. A Gita é um diálogo entre o príncipe Pandava, Arjuna, e o cocheiro de sua carruagem, que é o deus hindu Krishna, em forma humana. Krishna instrui Arjuna sobre a natureza da realidade. Um dos movimentos devocionais que mais se desenvolveu tinha por objeto um ser humano conhecido como Krishna. Acreditava-se que Krishna era uma manifestação do deus Vishnu. Os seguidores de Krishna o reconheciam como divino. Vishnu era apenas mais um de seus nomes. O lugar de Krishna no hinduísmo lembra o de Jesus no cristianismo.
Cristo é considerado por seus seguidores como Deus encarnado, enquanto Krishna seria Deus manifesto num corpo. Quando chegaram à Índia no início do século XVII, comerciantes britânicos buscaram concessões comerciais dos imperadores mongóis que eram muçulmanos. Posteriormente, perceberam que a maioria do povo não era muçulmana. Foi somente no início do século XIX que o termo hinduísmo se disseminou. Os indianos adotaram o termo cunhado pelos ingleses. Mohandas Gandhi nasceu num pequeno vilarejo em Porbandar, no estádio de Gujarat, na costa ocidental da Índia. Seu pai era primeiro-ministro do governo local. A família de Gandhi pertencia à casta Bania, de mercadores hindus. Ao longo dos séculos, eles haviam absorvido profundamente os princípios éticos do jainismo, particularmente os ensinamentos de Ahimsa, ou total não violência. Durante a Primeira Guerra Mundial, Gandhi deu grande apoio à causa britânica. Ele esperava que a cooperação resultasse depois em concessões políticas por parte do Império Britânico. Ao contrário, os ingleses decretaram leis extremamente repressivas que limitavam os direitos políticos dos indianos. Gandhi tornou-se então um forte oponente ao domínio britânico. Se antes usar elegantes ternos e chapéus confeccionados em Londres, passou a vestir-se com uma simples túnica branca, como as usadas pelos ascetas errantes. Gandhi começou a se dirigir às massas com a linguagem da religião. Ele descrevia sua tática com a expressão satyagraha, uma refinada palavra sânscrita que significa constância na verdade. Entre 1919 e 1924, ele forjou uma aliança entre o Congresso Nacional e um grupo de jovens líderes muçulmanos. Se os muçulmanos consideravam a abordagem de Gandhi hindu demais, muitos outros pensavam que Gandhi era insuficientemente hindu. Não acho que ele era um hindu no sentido tradicional. Não praticava nenhum dos rituais do hinduísmo. Não acreditava nesses rituais. Ele acreditava no respeito a todas as religiões do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Índia Britânica se dividiu. Um novo país chamado Paquistão era majoritariamente muçulmano e a Índia era majoritariamente hindu. Vários milhões de muçulmanos permaneceram na Índia e Gandhi se empenhou em desfazer a fissura entre muçulmanos e hindus. Muitos começaram a ridicularizá-lo, chamando-o de Mohammed Gandhi. Em 1948, Nathuram Godse aproximou-se de Gandhi quando este se dirigia a uma reunião de orações e nele atirou, matando-o. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Olá, irmãos, mais uma vez queremos agradecer a vocês que têm orado por nós, agradecer todo o apoio que vocês têm nos dado aqui na Índia, pelas suas ofertas, pelo carinho que demonstram quando enviam alguma carta. Tem sido muito gostoso poder interagir com vários de muitos lugares no Brasil. E agora queríamos falar um pouquinho a respeito de como vai o nosso trabalho aqui. Olá, irmãos.
E às vezes as pessoas têm curiosidade, como que é o nosso dia a dia aqui na Índia. Então, nós estamos esse ano aprendendo Hindi, tem sido o nosso alvo, aprender essa língua para nos comunicar melhor, apesar de usarmos o inglês, mas queremos ter esse contato mais pessoal, entendendo o que as pessoas pensam mesmo, usando a própria língua deles. Então, nós temos gastado bastante tempo, estamos escrevendo Hindi e lendo. Ainda falta praticar melhor a conversação, que é a parte mais difícil, porque é uma língua completamente diferente do que a gente já ouviu, como outras línguas que a gente conhece no Brasil. O Jefferson também gasta bastante tempo preparando e indo nas congregações, onde está fazendo um treinamento de líderes que ele está chamando de discipulado avançado. E além disso, as atividades normais nos domingos, quando eu tenho tido a oportunidade de praticamente todos os domingos estar pregando em uma das congregações do pastor Amiad, pastor Ramel Pradip, e também uma vez por mês nós temos ido com o pastor Bimal para uma congregação de sul. A congregação principal é a de Potimari, Bagdogra. Nós queremos em breve poder organizar a igreja e já estamos construindo o templo. E os irmãos lá são bem pobres, estamos orando, né, que com alguma oferta extra nós possamos então fazer as paredes, portas, janelas e telhado. Então orem por isso e também pelos outros ministérios. Pedimos suas orações para que a gente continue firme e saudável aqui fazendo o trabalho do Senhor. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Vamos juntos obedecer a grande comissão do Senhor, que é levar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram.